Então, eu tenho o prazer de apresentar aqui o nosso último conferencista, o Arthur Ávila, que vai falar sobre a regularização de aplicações conservativas. Obrigado. Bom, estou meio terrível para esses começos de palestra, mas lembrando que o Elon foi meu orientador de mestrado aqui, e, de fato, assim que eu entrei no INPE, a gente começou a... Ele assumiu mais ou menos essa função, ele deu o curso de Introdução à Topologia, e depois eu fiz, na sequência, fiz um curso de análise na reta com o Nicolau, mas depois os cursos de análise eu fiz com o Elon, e, de fato, eu aprendi bastante... Bom, eu não usava outros livros que não os do Elon na época, que supriam perfeitamente o que eu pensava, o que não aprendia na aula ou no texto, tinha nos exercícios, que vários truques que eu aprendi nos exercícios eu uso quando eu me faço de analista. E, bom, depois continuei, eventualmente terminei o mestrado com ele, depois eu continuei com o Wellington. E no doutorado, ele deu ainda o curso de Topologia das Variedades, que ainda também servem os truques até hoje. Bom, vou começar a falar do texto do sujeito da palestra. É um paper chamado... vou botar aqui, que ninguém vai ver. Chama-se On the Regularization of Conservative Maps. Vou seguir mais ou menos a introdução. É um paper curto, não muito complicado, que dá para ler. Tem no archive. Então, o negócio de base lembra coisas que a gente aprende no curso de análise, que eu estava lembrando agora por que a gente aprende isso, não lembro exatamente como é introduzido, mas você tem uma aplicação f de m em n entre duas variedades. Variedades aqui eu vou sempre supor ser infinito. Variedades ser infinito sempre, não vou repetir. Bom, tem versões em espaços euclidianos, também muitas das complicações se reduzem ao espaço euclidiano, mas você tem essa aplicação, digamos, contínua, certo? FC0. Uma aplicação contínua e pode ser aproximada sem infinito. Essa eu estava tentando lembrar por como é que isso é usado, por exemplo, no livro. Uma das aplicações eu acho que eu estava sem um livro. Era, se você quer fazer provavelmente a teoria do grau e entrar em discussão de funções contínuas, você pode primeiro considerar aproximações por ser infinito. Se você quer provar o teorema do ponto fixo de Brouwer, você começa com uma função C0, mas você pode promover a ser infinito e coisas desse tipo. Eu creio que mas deve aparecer, inclusive, bem antes no curso. Estava assim, não lembro completamente, foi em 96. Mas, dado isso, esse é um teorema que é muito útil já em análise, depois tem um papel importante em topologia diferencial, numa versão um pouco diferente, que você pode melhorar isso aqui. Isso aqui é uma aproximação uniforme. Bom, se MN forem compactos, vai ser uma aproximação uniforme, senão tem outras noções que podem encontrar. E tem uma outra versão que você tem, que o F é CR, e pode ser aproximado ainda por um C infinito, mas a aproximação tem qualidade CR. Então vai ser CR aproximado. Isso aí que costuma aparecer mais em topologia diferencial, que tem um papel importante. Bom, estudando a prova disso aí, eu não lembro direito, provavelmente você usa muito partições da unidade com convoluções, que são os métodos que são dados. Partições da unidade. Mais convoluções, provavelmente pode ser usado numa prova. Então, o que a gente... depois
muita gente, depois disso, por exemplo, eu fico com a impressão de que, em geral, você pode sempre promover, regularizar as aplicações que você encontrar, com custo muito baixo, mas isso não é sempre verdade. Talvez um dos exemplos mais famosos que mostra que isso, de fato, quando isso não dá certo, coisas muito interessantes podem estar por trás, vem da situação que ocorre por causa da existência de esferas exóticas. Que você teria uma aplicação, existem duas esferas que são homeomorfas, digamos a S7. Então, você tem M, que vai ser homeomorfo a S7, mas não diffeomorfo. Nesse caso, isso é uma variedade ainda sem infinito. Nesse caso, o homeomorfismo que leva o M em S7 pode ser aproximado por uma aplicação contínua, como de hábito, mas não pode ser aproximada na categoria certa aqui, que seria a categoria dos diffeomorfismos, de maneira que a inversa ainda fosse uma aplicação suave. Então, você vê que um teorema de aproximação agora nessa categoria passa a ser falso e depois tem toda uma teoria que pode ser construída. Certo? Então, você tem que aqui a aproximação não vale nessa categoria. Então, não vale aproximação. Então, com isso, a gente pode perceber que, embora em muitos contextos mais familiares seja mais ou menos muito bem fácil fazer as aproximações, isso não pode ser esperado em todos os casos. O que eu vou considerar aqui, como falou o título, é o caso das aplicações conservativas. Então, considerando aplicações conservativas, que é o contexto é o seguinte. Você tem Mn variedades, né? Sempre sem infinito, até, eu não sei que eu falei o contrário. E você tem formas de volume. Digo, se for não orientável, vai ser alguma coisa que substitua a forma de volume, vai ser uma coisa módulo sinal. Também vou supor ser infinito, depois eu explico por que pode ser, qual a razão de fazer essas coisas. E agora você considera a classe de aplicações que eu posso chamar de CR volume. Os dados são isso, o M vem com ωm, o N vem com ωn. Então, CRMN vão ser aplicações F de Mn, de classe CR, que preservam as formas certas. Certo? Que preservam a forma. Isso é preservação local. Se vocês quiserem se restringir ao caso de preservação global, ou seja, restringir ao caso de diffeomorfismos, eu fico perfeitamente satisfeito e os problemas já estão lá. E se vocês quiserem restringir ao caso que Mn é compacto, nada do que eu vou falar muda. Fica mais simples ou mais complicado. Todas as complicações estão no caso compacto. Bom. Então, aí, nessa situação, foi colocado o problema de aproximação em CR-vol. Então, a questão era se C infinito é denso em CR-vol. Pergunta feita para R maior ou igual a 1. No caso, seria R igual a 0, que seria considerar um homeomorfismo. Bom, essa fórmula aqui não está fazendo muito sentido, mas um homeomorfismo que preserva a medida de Lebesgue. A gente vai cair nesse problema, porque quando você fizer a aproximação, isso vai ser forçado a ser um homomorfismo local e esse tipo de problema aparece. Então, não dá certo no caso C0, então a gente começa no caso C1, C2, C3, e aí põe-se essa questão. Essa questão foi posta pelo Jacob em 1975. E por que foi posto pelo Jacob e pelo Charles Peale? Porque a motivação foi primariamente de sistemas dinâmicos. Por que isso foi motivado em sistemas dinâmicos? É porque, de um lado, a motivação é que, de um lado, você tem que as melhores propriedades analíticas, como no curso de análise de topologia para você definir objetos, no caso, mas aqui para as melhores propriedades de distorção e coisas desse tipo, você vai ter que precisar supor, digamos, bom, ser infinito
tem as melhores propriedades analíticas. Então, vai ter várias coisas que vão ser verdade para C infinito que não são necessariamente verdade para C1. Melhores propriedades. Isso, acho que eu não venho aqui na palestra, mas na do Google ele deve ter falado sobre diferença entre C2 e C1, que acontece esse tipo de coisa. As melhores propriedades analíticas. Por outro lado, é muito mais fácil, mas muito mais. Isso também teve no negócio do Google, ele chegou a falar do teorema C1 dele. Muito mais fácil. Só falou do espectro de Lagrange? Ah, bom, no Chile você falou do C1, provavelmente. Muito mais fácil fazer perturbações C1. Então, porque às vezes o negócio não está exatamente do jeito que você quer, está faltando alguma propriedade que você deseja que as suas aplicações satisfaçam para você conseguir fazer uma análise mais longa. Então, a ideia seria fazer uma perturbação e continuar a análise. Mas aí, quando você fizer a perturbação, você desejaria obter uma função sem infinito para poder ficar num bom contexto para fazer a análise. Então, mas você tem esse fato, sobre perturbação C1, e tem uma grande diferença entre C1 e C2 aqui, né? Basicamente, tem uma barreira enorme, mesmo entre C1 e C1 mais alfa. E por conta disso, você gostaria de entender melhor essa posição entre C1 e C infinito, né? Principalmente nessa questão de densidade. Com o objetivo de fazer, talvez, uma teoria genérica. Isso é particularmente importante para fazer teoria dos sistemas dinâmicos. Em sistemas dinâmicos. Em sistemas dinâmicos, a topologia C1 é bem particular, porque ela tem a propriedade de invariância de escala. Se você compor uma transformação linear pela direita e pela esquerda com uma homotetia sua inversa, ou seja, você faz uma invariância de escala, não muda a transformação linear. Então, basicamente, as questões que aparecem se você só está olhando até a derivada ficam... bom, você pode tratar com uma invariância de escala que facilita muito fazer as suas construções. A gente vai ver mais coisas de invariância de escala aqui. Então, isso aí foi a motivação, mas você pode imaginar que é um problema natural. Se você começou ali, você vai começar a considerar transformações para no volume, você pode colocar essa questão diretamente. Bom, então, foi feita essa questão e o progresso sobre ela começou com o Zender, em 1977, que resolveu para R maior ou igual a 2. Então, teorema. Verdade. Se R maior ou igual a 2. E ele também cuidou, outro tipo de categoria que ele conseguiu tratar até R igual a 1, que era no caso de questões similares para coisas simpléticas. Mas, para o caso que preserva o volume, o caso R igual a 1, ele não conseguiu fazer pelos métodos que ele introduziu. E, depois de lá, bom, a razão disso tem a ver, a gente vai ver com um problema que aparece. São de análise de ADP. As equações diferenciais parciais que vão aparecer em baixa regularidade. Quando o R é baixo, fica mais difícil. E bom, e desde então tem várias tentativas tem a approach do Zender. De fato, não existiu nenhuma approach muito mais eficiente que a do Zender desde então. O da Coronha e o Moser trabalharam em questões similares, etc., mas não chegou a ser uma coisa que substitui o problema dessa approach por ADP. Aí, bom, o teorema que eu vou fazer que vai aparecer em algum momento. Já existe o pré-print, mas não foi publicado. Isso aqui são os anos de publicação. Né? Diz o quê? Diz que a verdade em C1, né? Que C infinito é denso em C1 vol Mn. Então, esse é o teorema que foi provado. Bom, a prova foi ano passado.
Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre essa approach de EDP. Tiveram outras approaches que foram feitas, em particular, redução ao caso de fluxos, que não dá certo, eu não vou poder explicar porquê. O caso de fluxo é muito mais fácil, ou de campo de vetores, porque você pega um problema que você tem um campo de vetores que, análogo a preservar volume, seria ter divergência zero, e você tem um problema linear que pode ser resolvido com, tem um pequeno trabalho a fazer, mas basicamente com convoluções. Então, partições da unidade, convoluções vão te levar lá, porque você chega num problema intrinsecamente linear que permite fazer isso. Então, o caso de fluxo é mais fácil, mas nesse caso você não consegue reduzir, ou não se conseguiu reduzir o caso de diffeomorfismos ou de transformações ao caso de fluxo. Eu vou falar da approach de EDP, na verdade, que é como você primeiro ataca, que de fato é uma das primeiras ideias a serem feitas. Às vezes as pessoas me interrompem na palestra aqui para sugerir, e é de fato o que fazem. Você começa com uma aplicação F, que é C1 ou CR, e você aproxima por uma aplicação F tilde, que é CR, S infinito. Você faz essa aproximação na topologia CR. Mas a gente só usa o que a gente aprendeu no curso de análise, portanto, essa aplicação não preserva volume ainda. Bom, você faz isso e agora a ideia é corrigir isso. Então você faz essa aplicação não preserva volume, o que acontece é que se você faz o pullback F tilde, estrela, omega M, N, vai dar uma forma na variedade M, que vamos chamar de omega M tilde. Ela vai ser próxima do omega M, mas essa proximidade vai ser na topologia CR-1. Certo? Agora, o que você gostaria de fazer? Você gostaria de corrigir isso como? Resolvendo a equação H estrela omega tilde M igual a omega M, certo? Com H sem infinito. O omega tilde M é uma forma sem infinito agora, né? Porque o F tilde é sem infinito. O H é sem infinito e próximo da identidade. Você gostaria HCR próximo da identidade. Você gostaria. O omega, você tem que ganhar uma regularidade. Você perdeu uma derivada aqui, você quer ganhar de volta, em particular, nessa parte da solução. E aí, se você fizer isso, você verifica que o F ou H preserva volume. É sem infinito volume. F tilde ou H. Você corrigiu o erro cometido. Bom, o problema, então, você cai aí, então como é que você vai tentar resolver esse problema? Você basicamente cai na situação, o omega tilde M sobre o omega M tem um certo jacobiano, tem uma função escalar que relaciona omega tilde M e omega M, e você vai quiser resolver a equação determinante, o jacobiano, né, determinante da derivada, determinante DH. Imagina que a gente está em Rn, né, para simplificar as coisas, não muda nada da dificuldade do problema, na verdade. Determinante DH é dado, que vai estar CR-1 próximo de 1, da função constante igual a 1. Essa equação, na análise dessa equação, para já cortando algumas coisas, se você olhar para a versão linear dessa equação, você cai, vamos botar aqui, cai numa outra equação que é do tipo divergente de um campo de vetores igual prescrito, sendo CR-1 próximo de zero. Seria a versão. Bom, você ainda vai ter que descobrir como ligar a versão linear à versão não linear, mas cai nesse problema. E você vai aqui e aí você resolve. Você faz o ansatz V igual a grade de uma função. E aí essa equação fica Laplaciano G igual a psi, que é super conhecida. E toda a teoria, está pronta, então não vale muito a pena tentar melhorar o nosso conhecimento dessa equação, no meu caso. Mas, super conhecida essa equação. E você, analisando com o que você sabe dela, você vê que tudo dá certo. Na sua análise, tudo funciona se R maior ou igual a 2. Mas você não consegue, dessa maneira, chegar ao caso R igual a 1.
Então, isso aqui mostra a abordagem, você estudando simplesmente, você verifica que você recupera a regularidade que você perdeu da velocidade. O pessoal depois continuou estudando essa equação, verificou-se que funciona, você pode considerar dados de Sobolev, etc., com outras classes de regularidade. Não chegou-se muito longe. O problema é que descobriu-se também que a equação, essa equação básica aí, determinante dH igual a φ C0 de 1 C0, nem sempre tem solução. Nem perto, nem longe. Bom, se o φ não for assumido, isso é infinito, mas que dá basicamente a mesma coisa. Se não for assumido mais regular, mas se o φ for C0, vamos botar aqui, φ C0, e pode ser próximo ou longe de 1, nem sempre tem solução. Por que isso? De fato, isso foi nos trabalhos Burago-Kleiner. São conectados também com o McMullen, embora eu vou citar um negócio que é explícito do Burago-Kleiner, mas estou essencialmente no McMullen também. E Burago-Kleiner, McMullen, mas de fato, isso foi feito no meio dos anos 90, de fato, baseado numa construção que é bem anterior, devido ao Ornstein, cuja construção de base está usado nisso. Por que essas pessoas se interessaram por essa equação? Na verdade, é ligado a um outro problema interessante, que é uma questão do Gromov. Sobre redes separadas. Então, o contexto é o seguinte. A gente tem um RD, certo? E lá você tem uma rede. O que é uma rede? Então, você tem um conjunto X contido em RD, tal que que é uma rede, que é bem denso. Então, para todo X pertencente a RD, BX R, a bola de raio R, existe R, né? Rzão. Então, que BR de X intersecta o X. Então, é um conjunto razoavelmente denso e separado, porque para toda bola distância xy pertencente a x e x frente a y, existe r maior que zero. Então, a distância de x a y é maior do que o rzinho. Então, essa é uma rede separada. Então, tem uma coisa desse tipo. E a questão que ele colocou foi, será que você está numa rede separada? Um exemplo de rede separada é, por exemplo, o ZD, os látices. A questão era se toda rede separada pode ser levada no ZD, ou num látice. Então, a questão se era, você podia uniformizar uma rede separada? Para uma aplicação bilipschitz do plano. Então, existe, então X existe uma aplicação, digamos, H de RD em RD, bilipschitz, tal que H de X é um látice. E, de fato, não. Bom, isso é verdade para D igual a 1, que é bem fácil, mas é falso para D igual a 2 já. E isso foi provado por essas pessoas, e uma questão se liga com a outra, certo? Um teorema que eles fizeram é que existe, bom, o Burago-Kleiner mostraram que existe uma função φ, que é muito ruim, que é contínua, próximo de 1, de fato, no quadrado. Então, você tem φ 0,1 ao quadrado em mais ou menos 1 mais c, 1 mais epsilon, digamos, que é contínua, e não existe um H bilipschitz com determinante dH. Bom, o significado óbvio disso, né?
é igual a φ. Não existe essa aplicação do quadrado, né? Bom, bilipse sobre a imagem, né? O que ocorre aqui, qual é a relação de um problema com o outro? É o seguinte, você quer... você usa essa aplicação, então essa aplicação aqui, esse φ, você interpreta como uma densidade de pontos. Tem um quadrado pequeno, você interpreta a função φ como uma função densidade. Eu não vou desenhar aqui uma nuvem, mas vocês imaginam que ao invés de pensar numa função, você pensa numa nuvem. E aí, dada essa função, você pega e, usando, isso é ligado com a ideia da invariância de escala, você pode amplificar esse quadrado em uma escala bem grande e realizar essa densidade com aproximadamente com os pontos. Você bota uns pontos. Como essa densidade está longe de zero e de infinito, isso vai corresponder, você pode realizá-la como um conjunto de pontos que vai estar separado e vai estar bem denso. Então, você relaciona com uma coisa, mais ou menos uma rede separada, que vai estar copiando aproximadamente essa densidade. E você repete isso, e fazendo isso em escalas maiores e maiores. E o que acontece é se você, no final, vai obter uma rede separada no plano, e se fosse possível fazer uma transformação biliptis que uniformizasse, que levasse na densidade padrão 1, você poderia copiar essa aplicação biliptis para cá e realizá-la como a solução dessa equação. Vai ser o H que dá a solução da equação, fazendo as mudanças de escala correspondentes. Então, basicamente, você interpreta essa função como uma densidade de uma rede separada que não vai funcionar o negócio, mas você faz aproximado, porque é uma versão discretizada, a versão com as redes separadas. Bom, então esses dois problemas, na verdade, são muito ligados, foi por isso que foi tentando entender esse problema que o pessoal acabou escrevendo isso, e descobriu-se que esse problema que aparecia já nessa questão da aproximação realmente não ia dar muito certo tentar continuar pela via da EDP. Realmente não tinha um problema lá. Ok. Bom. Cadê o... Ok. Antes de começar, então, eu vou dali a pouco entrar na prova do teorema, só fazer um comentário sobre essa questão de C infinito e CR. É porque as pessoas poderiam pensar que, ao invés de falar de... eu estou pegando tudo C infinito. O M é C infinito, a forma de volume é C infinito. Vocês poderiam pensar que o correto na categoria CR seria pegar M, o que seria uma estrutura CR-vol. Poderia ser pensado... Isso aqui é contra, hein? Versus. MCR mais um ômega, uma forma de volume, CR menos 1. Poderia ser pensado que seria isso, que seria coisa natural, ao invés de estar trabalhando sempre com coisa sem infinito. De fato, o que acontece é que para R maior ou igual a 2... Bom, isso seria o que você poderia estar pensando. Eu falei que... eu só falei o que era uma forma variedade sem infinito. A noção correta de CR-vol, na verdade, é o seguinte. Você pega a sua variedade e você considera mudanças de carta. Você bota cartas especiais, como são essas cartas CR-vol, que... bom, está horrível aqui, mas você tem cartas assim. Certo? E aí você tem as mudanças de carta, que são aplicações no espaço euclidiano usual, são CR, que preservam já o volume. Então, você tem uma psi aqui, um H aqui, digamos, com determinante DH igual a 1. Então, isso seria a noção de uma estrutura CR-vol. Você tem cartas que são de classe CR, cujas transições são de classe CR, mas preservam o volume euclidiano. O que ocorre é que isso é equivalente, isso é igual, se R maior ou igual a 2, certo? Mas não se R igual a 1. Não. Em R igual a 1. Todos os teoremas vão ficar verdades, que uma estrutura CR-vol na verdade, bom, uma estrutura C infinito volume, uma estrutura C1-vol vão ser compatíveis, toda a estrutura CR-vol vai ser compatível com uma estrutura C infinito vol, etc. Esse tipo de coisa, para R maior ou igual a 2, onde tudo funciona, começa a ter problemas em R igual a 1. De fato, como consequência... Bom, agora você poderia dizer, bom, eu não quero trabalhar com essa definição aqui, no caso 1, C1-vol, onde elas são diferentes, eu quero manter a minha vontade de trabalhar no caso
eu quero trabalhar com aquela ali. E eu tenho uma boa razão para não fazer isso, que é o seguinte, que basicamente é um exercício como poderia ter no livro do Elon, usando categoria de Baire, que é um exercício simples, que diz, usando, bom, não é completamente simples, você precisa saber que existe esse contra-exemplo, mas você não precisa entender como é que esse contra-exemplo é feito. O ponto é que se você tem uma forma de volume ômega, então você pega M, digamos, ser infinito, e ômega, porque, bom, passar de CR para ser infinito sem se preocupar com o volume não faz nenhuma dificuldade, né? Mas o ômega sendo uma forma C0, forma de volume, genérica, não existe, não tem simetrias. No sentido que você gostaria de entender o grupo diff1 da sua variedade, o grupo que preserva essa forma ômega, certo? E ele é a identidade. Ou seja, se você pegar uma forma genérica, você não consegue achar nenhuma simetria. Em particular, se você estiver fazendo sistemas dinâmicos, não vai ficar nada interessante estudar a identidade como seu único sistema dinâmico conservativo. Então, isso mostra como é que essas relações, como as coisas ficam mais delicadas aqui e que agora, colocando a abordagem certa, que é essa daqui os teoremas que são provados no paper, não é exatamente o que eu falei, mas todas as versões que tem lá, indicam que, de fato, tudo que você espera para essa categoria CR vol funciona. Ou seja, uma estrutura C1 vol vai ser compatível com uma estrutura C infinito vol, todas equivalentes, etc. E coisas desse tipo. Então, tem as mesmas coisas que você faz em CR usual em topologia diferencial, você consegue adicionar esse vol se você trabalhar aqui. Se você trabalhasse aqui, você teria problemas. Ok, então eu vou para a prova do teorema. Eu vou fazer uma versão que vai ser suposta em Rn. Então, em Rd. Certo? E eu vou fazer com um F. Eu vou fazer na categoria de transformações com CC1, com derivada limitada, df limitado, e uniformemente contínuo. Só para simplificar. Na prática, só para ficar preciso, não, RD em RD. Para ficar preciso o setting, mas não, eu vou fazer considerações mais locais, mas... e qual vai ser o negócio? Eu vou compor com homotetias. Então, eu vou fazer... aqui eu tenho uma transformação usual, que levava aqui, e aí eu componho com homotetias para que eu amplifique o que está acontecendo. Certo? Então, eu vou obter uma transformação amplificada com homotetia. E o que vai acontecer é que isso não vai mudar a norma do DF, mas vai fazer o DF ficar muito mais contínuo, que ele vai ficar agora variando lentamente. Porque agora, nessa escala aqui, a derivada aqui e aqui é exatamente a mesma derivada que tem nesses dois pontos, mas esses dois pontos estão muito mais próximos. Como é uniformemente contínua, você vai ver que, de fato, aqui vai estar próximo mesmo na escala maior. Então, você obtém uma aplicação que vai estar mais próxima, digo, em escalas limitadas, você vai estar próximo de linear. Próximo de linear. Certo? Então, essa é a ideia da invariância de escala. Ok. Agora, o Elon introduziu, quando introduzia no curso partições da unidade, era introduzida para um certo problema, talvez para... Bom, certamente é usado para provar o teorema de Stokes. Ele falava que é muito melhor quebrar a função do que quebrar o seu espaço, que era o ponto, que era esse ponto de usar as partições da unidade quando você fosse fazer isso. Eu vou mais ou menos esquecer parcialmente o que foi dito e vou tentar quebrar o espaço em pedaços e vou ter problemas com isso.
Então, meu espaço era o Rn, eu vou quebrar ele em cubos. Certo? Ok, nessa escala aqui, tá tudo, a derivada tá mais ou menos não está mexendo, né? Imagina que esse aqui é o látice, agora ZD, né? Então, ZD aqui, que eu estou usando para quebrar o espaço. Então, eu posso botar aqui, para botar a aproximação da função nesse cubo, eu posso botar simplesmente a derivada no centro, a aproximação afim dela pelo centro. Então, aproximação afim em cada cubo. E eles estão todos muito próximos, né? Aqui tem uma aplicação linear, aqui eu tenho uma aplicação linear muito próxima. E aqui também, etc. Agora, o meu único problema seria colar essas transformações. Mas aí ficou descontínuo até nesse momento da construção, era melhor ter um pouquinho mais de cuidado. Mas parece promissor essa ideia, porque pelo menos você tem aplicações lineares que estão próximas e você só precisa grudar aqui. Aí, eu estava lembrando hoje, eu não tinha percebido antes, que aí você usa uma ideia no curso de topologia das variedades. No curso de topologia das variedades, você tinha eu não lembro muito mas para vários problemas que apareciam, você tinha que primeiro resolver eles na parte de dimensão 0, os vértices, e depois você tem que passar para a dimensão 1, e etc. E depois fazer nas arestas, etc. E você pode ter obstruções ou não, que você teria que resolver à medida que você vai fazendo isso. Então, vai ser essa ideia que a gente vai fazer. Então, Então, teve uma ideia, basicamente, até agora, ou duas. A gente vai ideia 3. Ideia 1 foi invariância de escala. Ideia 2 foi aproximação linear. Ideia 3 é usar o esqueleto do negócio. Como é que é? Você vai começar com os vértices do seu troço. E aqui em volta de cada vértice você bota uma aplicação afim. Você faz a aproximação certa que você pode fazer. Bom, e agora, não existe nenhuma dificuldade nesse momento zero da construção. Botei simplesmente... Agora eu tento estender para as arestas. Então, na verdade, eu vou fazer um alter, para que quando eu for fazer os outros, eles não vão ficar batendo um no outro. E por aí vai. Então, meu problema aqui vai ser que eu tenho uma aplicação definida aqui, a aplicação definida aqui, eu quero definir ela nessa ligação. Bom, isso é um problema, vocês podem não saber muito sobre as aplicações que preservam volume, eu também não sabia. Mas, basicamente, se as funções estão sem infinito, elas se comportam muito parecidamente com essas tecnologias aí do Laplaciano, etc. Tudo funciona mais ou menos como se fossem aplicações normais, que não preservam volume. Então, esse negócio de ficar estendendo aplicações funciona, certo? Como acontece também, é ensinado no curso de análise. E dá para estender aplicações. Aqui você faz a mesma coisa. Na verdade, você pode fazer uma extensão que não preserva o volume e depois fazer uma correção. Se tudo estiver sem infinito, a sua correção não vai machucar muito a situação. E aqui eu estou começando com um dado que eu substituo minha aplicação com uma coisa bem sem infinito, onde está definida, que é uma aplicação linear aqui, 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 aqui. E elas estão próximas. Então, de fato, essas aplicações parecem muito com uma aplicação que é pequena na topologia sem infinito. Certo? É uma aplicação linear aqui, segundo as derivadas, as segundas derivadas já estão ficando zero em tudo quanto é lugar. De fato, é tudo sem infinito, próximo de linear. E aí dá para fazer isso aqui. Então, lá vai eu e estende aqui e tal. E é importante fazer tudo simultaneamente. Então, quando eu for fazer isso, eu vou olhar para todas essas arestas ao mesmo tempo e vou realizar a minha construção só olhando para os meus vértices que estão perto de mim, os dois adjacentes. Eu não quero, quando eu for fazer o que eu vou fazer aqui, eu não quero olhar o que eu fiz aqui. Tem esse direito, os dois negócios estão com uma certa distância, eu faço a geometria de maneira que esteja uma certa distância. E ótimo. Agora, qual é a razão de querer fazer isso? É que, nesse momento, as minhas considerações locais, nessa escala, são coisas muito pequenininhas. E o que eu estou querendo evitar é que, quando eu fizer o processo decisório de como eu faço as extensões que eu realizo nessa escala, não comece a contaminar esse cara, que vai contaminar aquele, que vai criar efeitos de grande escala, que vão contaminar coisas bem longe, que corresponderia, na escala usual, fazer alguma coisa talvez terrível para pontos relativamente próximos. Okay. Então, é esse ponto fundamental, que é o processo decisório local, descentralização. Você botou todas as decisões no ambiente local.
Você, então, consegue realmente fazer isso. Então, eu estou afirmando que você consegue. Então, você vai estender, tuc, tuc. E aí, o que poderia acontecer, eu faria a próxima dimensão. Aqui vai ficar muito difícil, mas vocês imaginam que tem umas bolas aqui ligadas por esses troços assim, parecem uns halteres. E aí depois eu coloco uma espécie de plano, ou quadrado, mais ou menos no meio, que vai ficar preenchendo esse negócio aqui. Certo? No plano que está passando por esses vértices. Eu crio uma pequena vizinhança do quadrado ligando esses vértices, que vai ficar menor ainda do que esse halter, com uma vizinhança pequenininha. Tem que fazer isso aí para ter espaço entre os diferentes negócios. E aí eu estendo a função para dentro desse quadrado. Eu estou imaginando que estou em dimensão 3 aqui, quando eu estou descrevendo. Se eu estivesse em dimensão 2, nessa altura eu bastaria estender para o interior desse quadrado. Mas em dimensão 3 eu estenderia para isso, então eu estenderia para as faces de dimensão 2, depois para as faces de dimensão 3, e por aí vai. E tudo daria bem. Aí pronto, parece que está dando tudo certo. Você não vai ter que problema de volumetria quando você faz essa extensão? Porque você tem que preservar esse volume. Tá, bom, pode ser que, eu não sei se, eu vou falar que você tem que detectar as obstruções, que era isso, pronto. Parecia que estava dando certo, essa ideia não termina a construção. Existem as obstruções, que era parte do processo das soluções de problemas em topologia de variedades. Qual é a obstrução? Na verdade, não tem obstrução nenhuma, até o último momento. Digamos, em dimensão 2, para eu fazer essa extensão daqui para cá, não tem nenhuma dificuldade. Eu estendo de maneira que não preserva o volume, depois dou uma mexidinha para preservar o volume, e não tem nenhuma dificuldade que aparece, de fato. Mas nesse último momento vai ter. Eu tenho uma aplicação que está definida daqui. Então, como é que eu imagino? Eu tenho um blob aqui, esquemático, que está definido só nessa parte aqui, que está indo para um negócio, está indo de maneira mais ou menos linear aqui, mas não é exatamente linear, né? E está definido aqui. E nesse processo, a única coisa que pode ter dado problema agora, para a minha última extensão, é que esse buraco e esse buraco podem ter volumes diferentes. Eu posso ter sido não cauteloso aqui, porque, por exemplo, eu fiz isso, mas eu poderia ter feito, digamos que isso aqui deu certo, mas eu não sei se eu fiz isso ou se eu fiz um pouquinho diferente. A minha construção, como não olhava para o que estava acontecendo nos outros lugares, eu poderia ter feito isso, que seria pior do que eu tinha desenhado, porque o volume do buraco, que não está nada definido no buraco ainda, mas o volume do buraco ficou menor do que o volume do buraco original. Então não vai ter como estender uma transformação que preserva o volume que leva esse buraco nesse buraco. E é esse o único momento onde essa construção dá problema. Então, qual é a ideia que você vai tentar consertar isso? É tentar acertar o volume dos buracos. Então, o que eu gostaria de fazer, por exemplo? Eu tinha definido a transformação, e aí eu poderia fazer esses truques de ficar empurrando aqui. Fazendo uma coisa desse tipo, eu estou meio longe de todo o resto do esqueleto, mas eu estou conseguindo diminuir o volume desse buraco e aumentar o volume do buraco adjacente. Então, essa seria uma abordagem que dessa vez não vai dar certo, mas eu vou falar assim mesmo. Eu tenho um monte de buraco, eu tenho talvez ali, eu tenho um monte de coisas aqui que agora estão associados aos volumes do buraco, ao déficit do volume entre o buraco da imagem e o buraco no domínio. E tem uns déficits aqui que estão acontecendo. Então, tem uma função aqui que dá os déficits, e alguns o déficit é positivo e outros negativo, né? Bom, também tem superávit. E aí, o que eu tenho que fazer é empurrar volume de um buraco para outro. Certo? Igual eu fiz naquele desenho. Então, você tem que empurrar massa. Como é falado no paper, mas que significa exatamente transferir o volume de um buraco para o outro através desse tipo de procedimento, que é fazer isso. Você empurra e modifica o volume do buraco. E aí você gostaria de fazer isso, mas aí você está... Bom, aqui eu posso empurrar o meu problema para cá, que daqui eu vou empurrar o meu problema para cá, que blá, 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 blá. E o problema é que se eu fizer isso, eu vou ter que criar efeitos de longa escala. Isso, porque eu vou empurrando o problema e o problema vai se propagando e de repente, a soma de todos os problemas vai parar muito longe. De fato, isso aí te dá uma equação de diferenças, né? Você tem uma função aqui próxima de zero e você está procurando uma coisa, uns vetorezinhos que empurram coisas de um lado para o outro. É uma versão discretizada, mais ou menos, da equação original que a gente tinha de divergência, que a gente não sabia resolver direito nessa regularidade. Então, se começando a tentar resolver dessa maneira, a gente provavelmente vai cair em problemas que a gente não quer cair. Então, a solução para o problema não é muito complicada, de fato, que é, de novo, se lembrar das decisões, de trabalhar com os esqueletos desde o início, que tem as decisões locais. Quem vai te ajudar nesse problema é a aplicação F original. Então, lembrar... Porque eu tinha esquecido o F assim que eu fiz a primeira aproximação linear, mas agora eu vou lembrar dele de novo. Lembrar do F.
que o F vai servir? Vai ser informação de fundo, né? Pelo menos em inglês era background information. Vai dar informação de fundo que vai me permitir equilibrar a minha situação. Como é que eu vou fazer isso? Imagina aqui, na minha primeira escala eu tinha o meu vértice, que está aqui, e eu considerei uma bola. Vamos lembrar de toda a estrutura que vai ser formada, que vai envolver esses cubos aqui. E você vê que essa bola ela é dividida em 4 pedaços. E o F original, ele fazia... eu fiz uma aproximação linear no meu primeiro momento, que deu aqui. O meu F original, isso aqui é o F, isso aqui é o DF, basicamente. E o meu F original era uma coisa bem próxima de linear. Talvez, não ficou tanto. E o que eu vou fazer é, basicamente, eu vou botar um em cima do outro. E vou puxar de volta. O que eu fiz com F, eu desfaço com DF. Fica melhor olhar nessas coordenadas, senão eu vou me enrolar, que é assim que é feito no paper. Então, quando você faz isso, você vê o que a sua modificação altera a sua bola. Faz uma coisa aqui. E tanto a bola quanto a sua imagem, que foi pelo F e pelo DF, o F preserva volume, o DF tem determinante 1, uma aplicação afim. Essas duas bolas, a bola origem e a bola imagem, têm o mesmo volume. Mas o que difere é como ele se distribui entre os 4 pedaços. Enquanto a bola original era perfeitamente simétrica e era justa com os 4 cubos, 4 quadrados, ou 8 cubos, ou o que quer que seja, a nova bola não tem razão de ser justa. Então, o que a gente vai corrigir vai ser, nesse momento, eu já vou corrigir a injustiça. Então, aqui, digamos, esse lado aqui, por exemplo, pode ter um pouco mais de peso do que esse. E, no final, tem que se compensar tudo para zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar as massas nas várias direções. Digamos que aqui tem a massa de mais, eu empurro para baixo. E aí eu não sei o que vai estar acontecendo. Aí aqui pode ter massa de menos, eu empurro para onde precisar. E depois eu empurro para cá para acertar. E como a soma dos erros dá zero, ao dar um caminho nesse hipercubo, basicamente, tem um caminho hamiltoniano no hipercubo, se você começar a distribuir na ordem meio normal de se fazer, ao final de um processo que termina em 2 elevado a n etapas, ou 2 elevado a n menos 1 etapas, você vai chegar a uma distribuição aqui, que não vai ser mais afim, mas vai ser relativamente próximo de afim, que vai estar equilibrada. Certo? Então, nesse momento, você tem equilíbrio com relação nos vértices. Melhor não fazer o desenho aqui. Então, você tem um equilíbrio em relação aos vértices. Agora, digamos, então eu tinha um aqui e o vértice equilibrado, e agora eu tinha esse cubo aqui, eu tenho um outro vértice equilibrado, e na próxima etapa, eu resolvo ser justo com esses dois lados. A mesma coisa aqui. Eu vou precisar usar que eu já tinha sido justo aqui e aqui, e isso vai me permitir ser justo aqui. Que, digamos, eu vou ter 2 pedaços, a mesma coisa vai estar acontecendo. Quando eu compor o F com DF, menos 1, eu vou ter uma coisa aqui que vai acontecer. E pode ter empurrado a massa para algum lugar. Eu poderia ter feito a minha definição que fazia isso, né? Que empurrou, tem massa indo demais. Aí eu corrijo essa injustiça. E, de novo, em dimensão superior eu teria que fazer uma série de processos nisso, mas que acaba em tempo limitado, depende da dimensão. E aí eu vou atingir a justiça nesse lado. E, ao observar aqui, digamos que eu vou parar nesse momento, em dimensão 2, eu vou ter esse desenho, onde, pelas minhas condições de ter sido justo aqui, e justo aqui, e justo aqui, etc., o problema do buraco com as imagens erradas não vai mais aparecer. Isso vai corrigir automaticamente e você vai descobrir que o buraco no meio vai estar automaticamente resolvido o problema, vai ter o volume certo. Então, ao final do processo, então você faz, corrige, então, correção em cada etapa. E na última etapa, que já só tem um buraco, não tem várias coisas que possam estar dividindo o bolo, na última etapa, já dá certo. Não tem erro. Tem. Ótimo. E aí você consegue realizar a última etapa e realizou a sua transformação que preserva o volume nesse contexto.
E basicamente isso dá... E o ponto fundamental aqui, de novo, é que as minhas decisões de como corrigir as injustiças são puramente locais. Quando eu olho só para esse vértice e vejo o que está errado aqui, sem olhar para o... Eu estou usando esse F, que já sabe como é que tudo se organiza de maneira correta. O F já sabia isso. E isso me permite usar o F, que conhece a informação global, para transformar o meu processo decisório num processo local e chegar nesse momento. Bom, só para... Isso encerra o problema mais difícil, que era fazer esse caso aqui, F de RD em RD, C1 de F limitada e uniformemente contínua. Disso aí você faz versões que vão ser verdade em domínios, mas aí já fica um negócio meio automático de solução, né? Que você gostaria de fazer o negócio num domínio, e talvez com umas condições de contorno. Talvez a sua função já seja boa aqui, já esteja sem infinito. Aí você pega e faz uns látices, mas que vão ficando mais sofisticados aqui. Ou seja, você faz uma decomposição do seu espaço que vai ficando mais minuciosa à medida que você se aproxima da região, da fronteira, por exemplo, das regiões que você quer trabalhar. Então você usa a chamada decomposição de Whitney. Para lidar com domínios que tem uma certa fronteira, com informação de fronteira que você queira preservar. E aí você faz mas isso é mais ou menos o standard. Ao invés de ter uma coisa que é exatamente espaço, um látice ZD, você tem uma coisa que se modifica lentamente à medida que... Mas localmente a complexidade é limitada. Então isso permite trabalhar com domínios, mas isso é bem standard. Toda a dificuldade já foi resolvida nesse problema. E aí o último passo seria passar para variedades, onde agora... Isso vai te permitir obter versões apropriadas do teorema, que vai permitir fazer finalmente a versão em variedades usando triangulações. Ou seja, o que você vai fazer? Basicamente, você tem uma transformação. Você tem a sua variedade, você triangula. E aí, esse teorema aqui vai te permitir fazer regularizações locais. Você regulariza a função só num lugar, mas mantém uma função que está definida fora desse local. Então, o que você vai fazer? Simplesmente você regulariza a função aqui, aí depois você regulariza em todos os vértices. E a função fora de uma vizinhança aqui vai continuar sendo a função antiga. Aí depois se regulariza nas arestas. E aí, continuando sendo a função, está sempre definida e finalmente se regulariza na parte final. Então, uma vez que tem uma versão que permita fazer regularizações locais, que tem que ser construída usando essa tecnologia de Whitney, você recupera você tem uma versão que se adapta bem a fazer esquemas de triangulação montando o esqueleto. Essa parte aqui do esqueleto é bem mais complicada do que aquela, porque aqui você já consegue fazer a coisa completamente local. E não tem esse problema de long range, porque a sua aplicação aqui não modifica nada fora. Ok. Bom, é essa a prova do teorema. Bom, o que está acontecendo aqui... Bom, não pensei muito nisso, mas o que está acontecendo aqui é que eu tenho uma perturbação... Eu estou construindo uma solução, basicamente, uma condição que vai ser só C0. Nas escalas originais vai ser meio ruim na topologia C0, mas que vai estar sendo construída para ser resolvível, né, desde o início. Então, eu estou construindo todas as coisas. Se você fosse interpretar dessa maneira, você está fazendo um negócio de maneira que você não cai nunca nos problemas que aparecem, que vão se propagar em longa escala. Okay. No caso simplético, dá para fazer em C1, porque eu acredito que, basicamente, a solução é bem mais simples, porque a aplicação simplética pode ser descrita através de funções geradoras. Ou seja, você tem uma função que... Eu acho que é basicamente isso. A sua função, que tem várias variáveis, ela vai estar descrita localmente através de uma função simplesmente de uma função que não tem equações sobre ela. Certo? E aí, dada essa função, existe a transformação simplética correspondente. Então, você simplesmente perturba essa aplicação, ela vai automaticamente perturbar o seu negócio. Então, como existe essa ligação
com um negócio que não tem equação nenhuma por trás. Aqui você não tem isso, que você cai rapidamente nessa equação do jacobiano, não tem nenhuma maneira de retirá-la. Tá? Então você resolve por esse objeto que fica por cima das aplicações simpléticas. Por que isso aí dá errado no caso do C0? Não tem que dar. Essa explicação. Você deu uma explicação aqui de uma construção. Não ficou muito claro para mim por que no caso do C0 isso teria que dar errado. Bom, aqui as coisas são sempre muito equilibradas, em vários níveis, porque a minha aplicação, a minha construção que está dando esses erros, está falando dessa última parte onde tem os erros nos buracos que eu corrigi dessa maneira. Mas de fato esses erros eles se anulam em várias escalas simultâneas, porque você vê que o erro que está cometido num cubão vai ser basicamente controlado pelo erro que está cometido aqui na fronteira do cubo. O negócio não está se deslocando muito no espaço, certo? Porque o negócio está todo preso pelo esqueleto. Então, se você somar os erros em qualquer... digamos, eu tenho um negócio aqui que já está muito... Já fiz isso em várias escalas, e eu olho para a soma de todos os erros, certo? Ou seja, vai ter vários cancelamentos aí, porque o que eu errei num vai passar para um erro... Vai ter os erros positivos e os negativos. E a soma dos erros totais vai ter que ser pequena, porque no final a minha aplicação, ela de fato não está se afastando muito da identidade, por design. Ela não está se afastando muito da identidade numa situação macroscópica. Então você vai ter que ter equilíbrio. Então, basicamente, você pode imaginar que em cada cubo que você está fazendo a soma, em qualquer cubo que você faça a soma, o seu erro vai ficar pequeno. Vai ficar muito menor do que se você estimar simplesmente a soma dos erros. Então, isso aqui é muito mais do que ter simplesmente erros da ordem de epsilon. Você tem que ser um erro da ordem de epsilon, mas se você soma um cubo, você ganha alguma coisa, vai ter um erro que não vai ser epsilon vezes o número de elementos que você somou. Porque No caso do C1, você tem uma estimativa muito melhor que no caso do C0. Não. O que você tem no caso do C1 é suficiente, no caso do C0 está tudo errado. Não, isso é diretamente com a EDP. Eu estava explicando por que isso não acontece aqui. Por que a equação que você cai aqui, que você está tendo que resolver, no final não... Você pode imaginar que você vai poder resolver, que ela não vai te causar problema. É isso que eu te falei. Que você tem uma... Essas equações que são os dados da transformação, que é o meu psi, digamos. Eu queria resolver divergente. Eu acho que o Walter perguntou uma coisa diferente. Por que esse argumento não prova que C infinito é denso em C0? Ah, era isso? Essa é a pergunta. A gente sabe que não é. Bom, eu peguei a aproximação linear no momento zero da construção. O que eu vou aproximar no momento zero da construção? Eu comecei com isso, né? Esse comecinho parece tão pequeno. Bom, a gente sabe que... isso aí é... Não, eu pensei que você estava falando porque que era... Não, mas no C0, obviamente, é falso o teorema e de fato, acredito que o momento zero da construção, que é fazer a aproximação em cada bloco lá do negócio, já não dá certo, né? Você vai ter um troço aqui assim, aqui, vai ter outro negócio que é um... Não, mas se você fizesse uma aproximação que seja sem... Se você passasse a ter uma aproximação que é sem infinito próxima da... uma aproximação só nos vértices, que fosse sem infinito próxima da identidade, de uma aplicação linear, nessa escala macroscópica, aí o procedimento continuaria. Você já não consegue obter essa aproximação original, né? Que aqui você... Bom, como é que você vai aproximar? Vai ser um troço que é assim? Não tem nenhuma regra para conseguir... outro que é assim, o negócio vai começar a se bater, não tem muito espaço para trabalhar. Sim, mas a derivada poderia estar espichando muito, o negócio não é diferenciável. Né? Se você imaginasse que você está numa regularidade que controla a derivada, mas permite que ela diverja, certo? Ou seja, o determinante é 1, mas a derivada pode ser uma situação que não chega a ser quase conforme, mas... permite uma constante de quase conformalidade ilimitada. Então, a aproximação pela derivada vai te dar coisas que vão espichar. Não adianta você pegar uma bolinha muito pequena, que ela vai espichar e vai ficar bem grande. No momento zero, porque a derivada, de fato, é uma aplicação afim com excentricidade alta. Imaginando que você está trabalhando nesse contexto, digamos, intermediário, onde você permite que a quase conformalidade vá para o infinito.